Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Uma decisão judicial tomada após provocação do Ministério Público de Torres determinou a condução de uma gestante ao hospital. Ela acabou realizando o parto por cesariana pelo risco de morte da mãe e do bebê. Após dores abdominais, a grávida procurou assistência. Queria que a criança nascesse de parto normal, mas a médica entendeu ser arriscado. Ao retornar para casa, a mulher foi conduzida para o hospital. Para analisar os direitos do nascituro, convidamos o promotor de justiça Octávio Noronha e o chefe do serviço de obstetrícia do Complexo Hospitalar Santa Casa, médico Antônio Celso Ayub. Senhores, quero dizer que é um prazer tê-los aqui conosco no programa. Eu vou iniciar com o promotor de justiça, porque este caso teve uma repercussão nacional e creio que até internacional, e eu gostaria que o senhor fizesse um pequeno resumo deste caso, que teve uma participação, uma atuação fundamental do Ministério Público. Pois não, Marco. Esse caso começa com a gestante, como tu bem mencionaste há pouco, procurando o hospital na tarde do dia 31 de março de 2014, se queixando de dores abdominais. A médica, então obstetra, que analisou a situação dessa gestante, indicou imediata internação com a realização de cesárea, porque a gestante já estava em trabalho de parto. Inconformada com essa indicação médica, a gestante assina um termo de responsabilidade e retorna à sua residência. O hospital faz contato com a Secretaria Municipal de Saúde do município de Torres, não consegue convencer a gestante, não consegue fazer contato, e então já na noite do dia 31, eles procuram o Ministério Público de plantão, eu era o promotor de justiça plantonista, para tomar alguma providência cabível. Eu me dirigi então ao hospital, falei pessoalmente com a médica a respeito do caso e ela me expôs todas as razões pelas quais havia uma indicação consistente e veemente de risco de óbito da gestante e do nascituro no caso fosse realizado o parto normal. Essas razões passam pelo fato da gestante estar na 42ª semana de gestação, dela já ter 2 cesáreas anteriores, dela ter um aborto anterior e da criança estar de pé no útero. Por conta de todos esses fatores que eram riscos cumulados nesse caso, concomitante à presença de todos eles, o Ministério Público então ajuizou às 11 horas desse dia 31 de março, uma medida de proteção em favor do nascituro dessa gestante, a fim de determinar a condução coercitiva dela de sua residência ao hospital para que fosse realizado o procedimento médico adequado ao caso. Essa liminar foi analisada e despachada por volta das 11h30 da noite. A gestante foi localizada em sua residência por volta da 1h da madrugada e às 3h se realizou o parto por cesariana. Felizmente, a gestante e a criança houve pleno sucesso no procedimento e passam bem nesse momento. Do ponto de vista clínico, doutor Ayub, como o senhor avalia esse fato? Antes de mais nada, os cumprimentos ao Ministério Público, da pessoa do promotor que aqui o representa, por ter acolhido de forma tão adequada o pleito que a medicina necessariamente deveria promover. Porque numa gestante com estas características, vale dizer, 2 cesarianas prévias. Hoje em dia é consenso internacional que quando há 2 cesarianas, portanto 2 cicatrizes uterinas, é absolutamente indefensável correr o risco de entrar em trabalho de parto. Não é nem de dar à luz, entrar em trabalho de parto. Em caso de 2 cesarianas, é recomendada a cesariana eletiva, vale dizer, antes do trabalho de parto, com dia e hora marcados. O cuidado absolutamente importante é de não fazer essa cesariana muito cedo, porque pode retirar uma criança ainda incompletamente desenvolvida, senão prematuro, uma criança que vai ter problemas respiratórios por uma certa imaturidade pulmonar. Então a recomendação é não fazer antes de 38 semanas, idealmente 39 semanas. Bom, então as 2 cesarianas implicariam necessariamente
para quem atende direito, né, e segue as recomendações internacionais, em cesariana. Além do que, ela estava não com 38, 39, ela estava com 42 semanas, ou seja, a qualquer momento já poderia ter iniciado o trabalho de parto, e a grave consequência das cicatrizes no útero é a ruptura uterina. A ruptura uterina no trabalho de parto, como na gestação, onde felizmente ela é mais rara, é uma tragédia obstétrica. O nenê, se não houver atendimento imediato, morre em pouquíssimos minutos. E a mãe corre sério risco de também fenecer. Muitas vezes não morre, mas perde o útero. É necessário, pela ruptura, que ela não tenha novas gestações e, às vezes, por causa da extensão da ruptura, nem dá para costurar o útero. Ele fica inaproveitável, então sai fora. Quer dizer, não perde a vida, mas perde o útero. E tem o terceiro fato, que hoje em dia também é consenso internacional, se é feito o diagnóstico de apresentação pélvica, quer dizer, nenê sentadinho, com as nádegas, apresentando-se em primeiro lugar, com ou sem os pés, no caso, como fala em pé, pelve podálica, seria acocorado, digamos, o nenê. Diz o leigo, diz o vulgo, que é uma forma de ter muita sorte, de nascer com o traseiro para a lua, não é isso? Seria o caso de ter nascido pélvico, e se nasceu pélvico, já passou por um problema que poderia ser grave. Mas tendo o diagnóstico antes do trabalho de parto, durante a gestação, também se recomenda, hoje em dia, cesariana eletiva. Então ela já tinha 2 recomendações de não entrar em trabalho de parto, e além disso estava com 42 semanas. Do ponto de vista técnico, é um absurdo qualquer cogitação de outra alternativa, mas é um absurdo amazônico, abissal, propor um parto nessas condições. Claro. Doutor Noronha, essa medida protetiva, ela está prevista dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente? Exatamente. Essa medida está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente e o Ministério Público é o legitimado por excelência para adotar essa medida. É importante frisar aqui que nessa medida tutela não apenas a criança e o adolescente, mas também o nascituro, que tem os seus direitos resguardados desde a concepção pelo artigo 2º do Código Civil. Portanto, se trata de uma medida destinada a proteger a criança, o adolescente e, por extensão, o nascituro, que tem esses direitos que podem ser protegidos, inclusive, como infelizmente foi nesse caso, contra a sua mãe, cuja conduta colocava em risco a saúde e a integridade física do nascituro. Claro, agora é bom esclarecer, o que a justiça impôs à gestante é que ela fosse para o hospital para o tratamento adequado. Em nenhum momento se falou em... indicação de cesariana. Exatamente, cesariana. Exatamente. O pedido liminar feito perante o Poder Judiciário e a decisão da doutora juíza de direito que apreciou em sede de plantão essa medida protetiva foi de determinar a condução coercitiva da gestante ao hospital para que ela fosse submetida ao procedimento médico adequado a ser identificado pelo médico no momento do atendimento. O promotor de justiça e o juiz de direito não tem conhecimento técnico médico para saber se no momento do atendimento mais adequado seria a cesárea, mais adequado seria o parto normal. Foi pedido então para que ela fosse conduzida ao hospital para fazer o procedimento adequado, seja ele qual fosse a critério da técnica da médica. Na hora do parto, doutor Ayub, creio que há situações muito difíceis. Nesta hora, a decisão cabe à mãe ou à medicina? Bem, deixa eu fazer um preâmbulo. Existem 4, hoje aceitos, 4 princípios bioéticos que orientam todas as condutas médicas. O mais antigo de todos, que está até no juramento hipocrático, é do primum non nocere, quer dizer, antes de tudo, o médico não pode fazer coisas que prejudiquem ou que vão trazer risco. Primeiro, evitar aquilo que faz mal. Segundo, fazer aquilo que comprovadamente é o indicado e que faz bem. O princípio da não maleficência, seguido do princípio da beneficência. E um terceiro princípio da justiça, quer dizer, que vai orientar as decisões, não é porque...
é igual para todas as pessoas. Esses são seculares. Um quarto princípio foi introduzido há cerca de 3 décadas, que é o princípio da autonomia. E é exatamente o ponto a que se refere a tua pergunta. O paciente, por esse princípio, tem o direito de decidir sobre o tratamento ou o método diagnóstico que o médico está propondo. Ele tem o direito de compartilhar da decisão que o médico propõe e ele pode aceitar ou não. O médico, por outro lado, tem necessariamente, independentemente do que nós estamos falando, a obrigação de informar ao paciente as coisas que ele pretende fazer. E se o médico cumpre com esta determinação, desta orientação, quer dizer, informar completamente o paciente fica, agora sim, em condições de decidir. Porque ele decidir, no caso, por exemplo, da cesariana, porque está na moda, porque por informações totalmente equivocadas, tem mulheres que pensam que cesariana é melhor que parto, o médico tem que esclarecer, porque completamente esclarecida, aí sim a decisão, a participação que a paciente terá pela sua decisão é absolutamente congruente com o que ela pensa. Claro, e é direito. Mas se ela desconhece as coisas, como é que ela vai optar? Então são as duas coisas que concorrem, a informação e a decisão, sim, tanto quanto possível, os médicos respeitam essa autonomia, exceto o paciente vai morrer. Não dá para perguntar se ele autoriza ou não, foi atropelado, né? Aí, pelo contrário, se ele não fizer o que tem que fazer, vai ser processado por omissão de socorro. Falando em informação e esclarecimento, é muito importante, nesta hora, o acompanhamento pré-natal. O pré-natal é uma oportunidade que não pode ser perdida. No pré-natal, antecipando todos os problemas futuros e fazendo a prevenção das eventuais complicações que são preveníveis, oferece, no momento do final da gravidez, que é o parto, o nascimento, condições ideais para o melhor atendimento. Doutor Noronha, na sua avaliação, tutelar o direito do nascituro é mais importante do que a decisão da mãe? Exatamente. O direito não é uma ciência exata, mas existem alguns valores que devem ser observados sempre, existem alguns limites absolutos. O Supremo Tribunal Federal, por várias vezes, já afirmou que não existem direitos fundamentais absolutos. O meu direito sempre termina onde começa o direito do próximo. O Ministério Público em nenhum momento negou o direito da mãe, como bem mencionou o doutor Ayub, de escolher qual era o parto que ela entendia mais adequado. Não é esse o ponto. A questão é que esse direito da mãe não pode ser exercido quando ele coloca em risco o direito à vida, à saúde e à integridade física de um outro ser, que é justamente o nascituro, que também tem os seus direitos resguardados pelo ordenamento jurídico. Nessa questão colocando nos dois pratos da balança, de um lado o direito da mãe de escolher o parto e do outro o direito à vida do nascituro, não tenho dúvida que prevalece pela própria condição da vida humana, que é o valor supremo, esse direito, e foi o que nós buscamos tutelar nesse caso. Doutor Ayub, quais são as principais causas de mortes maternas? Eu posso interferir um pouquinho, ajudar. E tem decisão recente de um ministro até gaúcho, o doutor Paulo de Tarso Sanseverino, a respeito do direito que tem o Estado da tutela do nascituro. No caso, não era sobre nascimento, era sobre herança e até benefício do seguro dos acidentes de automóvel, como DPVAT. E o nascituro herda, portanto, ele tem os direitos. E o limite da autonomia de um paciente, não é só da mãe, de qualquer paciente, é respeitado desde que não traga prejuízo para terceiro. E, no caso, era o fato. As causas de mortalidade materna mais frequentes seriam fundamentalmente a hipertensão, a hemorragia e algumas complicações de gestações, de abortamentos provocados nos países onde o abortamento não é legal. Porque quando se descriminaliza o aborto provocado, feito em condições ideais, onde ele é proibido, ele terá sempre clandestino, e isso
aumenta muito o risco das gestantes. Mas eu estava dizendo hipertensão, hemorragia, e agora já falei das complicações do aborto. Fundamentalmente são essas. Tem uma quarta que fico devendo para a próxima vez. Certo. E esse caso de Torres, doutor Noronha, mostra muito bem porque o Ministério Público é um cuidador dos direitos fundamentais. Exatamente. O Ministério Público tem por missão constitucional ser guardião da democracia e defensor dos direitos fundamentais. Nesse caso, principalmente, essa missão se revela em sua plenitude porque é o direito fundamental de um ser nascituro que, embora ainda não tenha adquirido personalidade jurídica, ele tem o direito de ser tutelado. E exatamente porque ele não pode se manifestar pela própria condição de nascituro, é que algum órgão, como o Ministério Público, tem que ser o legitimado para poder exercer essa tutela, inclusive perante o Poder Judiciário e inclusive em face da própria mãe ou do próprio pai ou de quem quer que ponha a sua vida ou seus direitos em risco. E foi isso que nós buscamos fazer com êxito, eu acredito, nesse caso. Após esse caso, doutor Ayub, se falou muito em parto humanizado. Rapidamente, dá para o senhor explicar o que é o parto humanizado? Tem várias interpretações. Eu defendo um parto humanizado há quase 40 anos, inclusive junto com o movimento de mulheres. Agora, o rótulo de humanizado foi um pouquinho deturpado. Algumas práticas foram grosseiramente entendidas. Por exemplo, por parto humanizado significa aquele em que se dá muita atenção às necessidades, inclusive emocionais, da gestante. O palco dos acontecimentos, o lugar onde nós nascemos e morrimos, é em casa. Mudou para o hospital, cercado por rotinas frias, em que se não se leva em consideração várias circunstâncias que em casa, por laços atávicos tradicionais de proteção, existiam. Então, humanizar é também permitir que a família, no mínimo o pai da criança, participe do nascimento, com o menor número de intervenção médica possível. Humanizado vem em contrapartida ao parto muito medicalizado, em que há muita interferência do médico. O médico no parto é como bandeirinha no futebol. Ele só é útil quando alguma coisa ocorre. Aí levanta a bandeira e é o momento de intervir. O problema, então, que o parto humanizado, nesse pacote, vem também a defesa do parto a domicílio, o que é um retrocesso, de novo, monumental. Recente trabalho mostrando, vamos tirar os médicos da história, partos atendidos por midwives, que é o termo em inglês para... não tem equivalente exato em português, mas seriam parteiras, feitas, e isso foi na Inglaterra e na Holanda, partos atendidos por midwives em ambiente hospitalar, comparado com feito em domicílio. E nos dois países se verificou que há 6 vezes mais chance de morrer no parto domiciliar do que no parto hospitalar. E não é nem pelo médico, é pelo lugar, pela condição de atender as complicações. Um parto normal, sabemos todos, pode ocorrer em qualquer lugar, né? Os brigadianos fazem, policiais fazem, choferes de táxi atendem parto. Parto normal, então, poderia ser em qualquer lugar. O único problema é que a gente só sabe que o parto é normal quando ele ocorreu. Claro. Depois, portanto, antes, é um risco demasiado que se corre à toa, fazê-lo fora de um ambiente adequado. Outra coisa que se falou muito também é de violência obstétrica. O senhor é membro do CREMERS. Eu gostaria que o senhor avaliasse essa situação. Não, violência obstétrica é um rótulo criado por movimentos feministas radicais. E radicais no mau sentido da palavra, porque eu sou feminista radical, pertenço à raiz dos movimentos feministas. Eu trouxe para o Brasil Our Bodies, Ourselves, o livro das feministas de Boston, quer dizer, nossos corpos, nós mesmas, mas violência obstétrica é o rótulo que dão estas radicais a muita intervenção no parto. E eu acho que tem que ser combatida muita intervenção, mas é uma questão de concepção técnica. Em alguns lugares, esse cientificismo prepondera e desumaniza um pouco o tratamento. Mas eu não aceito a expressão, ninguém na medicina que eu conheço aceita a expressão violência obstétrica, que seria mais ou menos violência
contra a mulher num sentido amplo, né? Claro. Lei da Maria da Penha. Agora, conflitos entre médicos e pacientes, isso é normal, digamos assim, acontece. Conflitos? Conflitos. Normalmente não. O que ocorre conflito seria no litígio judicial, quando Sim. alguém processa o médico por um pretenso erro ou inabilidade, enfim, uma conduta inadequada. Os médicos existem para ajudar as pessoas. Ninguém vai ao médico para aumentar os seus problemas. Se isso acontece, sinto muito, não se tratou de um verdadeiro médico. Ok. Doutor Noronha, para terminarmos, existe, né, na área da saúde, né, já que a gente fala em conflitos, né, inclusive nessa área da obstetrícia. O que o senhor acha da judicialização? A judicialização do direito à saúde é um tema polêmico, porque, de um lado, a Constituição Federal garante a todos o direito à saúde e todos os recursos e meios que são necessários para ela. Mas, de outro lado, nós temos a questão das limitações orçamentárias. O poder público não pode investir todo o orçamento que ele tem, infelizmente, numa área só. E é nesse contexto, nessa disputa entre esses dois direitos, esses dois valores, que se desenvolve a judicialização do direito à saúde. Ela deve ser vista com muita cautela, mas trazendo esse debate maior para o nosso caso concreto, que a gente avaliou nesse programa aqui, eu não tenho dúvida que foi justamente a judicialização de um desacordo da paciente com o médico que possibilitou salvar a vida dessa gestante e, quiçá, do nascituro, possibilitando que ele recebesse o procedimento médico adequado ao caso, assinado por uma médica e que felizmente culminou no parto com sucesso, onde mãe e uma linda criança que nasceu passam bem, felizmente. Ok. O senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. Então, esse caso tem repercussão internacional. Os médicos, os especialistas da área, ginecólogos do mundo, espantados com este movimento no sentido de forçar um parto numa situação que é inacreditavelmente possível imaginar que alguém propusesse parto nessa circunstância, tem mobilizado pronunciamentos, inclusive da FEBRASGO, Federação Brasileira da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia. Eu acho que a atuação do Ministério Público como da juíza foram absolutamente corretos e altamente elogiáveis. Ok. Doutor Noronha, a sua participação final. Agradeço a referência do doutor Ayub. Esse é o nosso trabalho. O Ministério Público tem por missão, como eu já mencionei anteriormente, a tutela dos direitos fundamentais. Nós, em um caso extremo como esse, onde há um risco concreto e grave da vida, da saúde e da integridade física de um nascituro, de uma criança inocente, nós, o Ministério Público, não vamos ficar de braços cruzados e vamos fazer o possível dentro da lei, dentro do ordenamento jurídico, para tutelar esse direito, que foi o que nós buscamos realizar. Ok, eu gostaria de agradecer o promotor de justiça de Torres, Octávio Noronha. Parabéns pelo seu trabalho, principalmente neste caso, que teve realmente repercussão internacional. Obrigado. Gostaria também de agradecer ao médico da Santa Casa, Dr. Celso Ayub, mais uma vez, obrigado pela sua gentileza em aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, estamos à disposição. Ok. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendo-mp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendo-mp. Na próxima semana, voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!